Elias o Tesbita, porque esse cenário está centralizado em um dos maiores profetas que já viveu, Elias. E é interessante que o Espírito Santo nunca dá introdução alguma desse homem. Simplesmente diz Elias o Tesbita, e ele aparece ali como se fosse um meteoro, sem pano de fundo, sem história. Nós não sabemos de onde ele estava vindo, não sabemos nada a respeito do chamado de Deus na vida dele, a não ser, nós sabemos que ele era um dos maiores profetas que já viveu, e que ele vai voltar um dia, ressuscitado dentre os mortos, e vai ministrar na cidade de Jerusalém por 3 anos e meio, nos últimos 3 anos e meio do período da grande tribulação. E no tempo do nosso assunto aqui, Israel, o reino do norte, estava em uma condição terrível, espiritualmente, economicamente e de todas as formas. E ainda não tinha chovido por quase 3 anos e meio. Elias tinha dito que eu vou evitar que o céu mande chuva até que você se arrependa. Infelizmente eles não se arrependeram. O chão estava todo rachado e queimado. Não havia uma folha verde naquelas árvores. Os ribeiros tinham secado fazia tempo e o Jordão era apenas uma gota. Não havia grama alguma em lugar nenhum. Era um indicativo da condição espiritual da parte norte do país de Israel. Deixa eu repetir. A condição do país, ele materialmente, climaticamente, de todas as formas, era uma figura da condição espiritual de Israel. E senhoras e senhores, eu tenho medo da América seguir o mesmo caminho. Precisamos de avivamento hoje como eu acho que nunca precisamos na história. Será que vamos receber um avivamento? Honestamente, eu não posso dizer em meu coração que Deus me disse que vamos ter um avivamento. Eu acredito que Ele me diz que vai haver uma grande colheita de almas. Mas no que diz respeito ao avivamento, em relação à igreja voltando para a cruz, algumas partes ainda vão. Mas eu acredito que a maioria não vai. Enquanto ela começa a entrar em um declínio espiritual nessa nação. Estamos enriquecidos e de nada temos falta. É a última mensagem que Jesus deu à igreja. E era para a igreja da Laodiceia e personifica a igreja de hoje. Somos ricos e não temos falta de nada. E Jesus disse: e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. O Senhor enviou o grande profeta porque Raabe estava tentando matá-lo, culpando ele pelos problemas de Israel. Então o Senhor o escondeu em um lugar chamado Querite. A palavra Querite quer dizer separação. Elias estava em Israel, mas ele não era de Israel. Você está no mundo, mas você não tem que ser do mundo. E eu quero repetir: nós estamos nesse mundo, mas nunca devemos permitir que o mundo seja o que nos guia e o que guia o nosso destino. Estamos nele, mas não somos dele. Nós não marchamos de acordo com a batida do bumbo deles, ou de acordo com o ritmo da banda deles. Elias estava separado. Ele estava em Israel, mas não era de Israel. E o Senhor secou o ribeiro
e evitou que os corvos viessem para dar comida a ele, e disse ao profeta: eu preparei uma mulher em Serepta, que fica perto de Sidom, que hoje em dia fica no Líbano, e eu preparei ela para te sustentar. Agora essa viúva, porque ela era viúva, não sabia nada disso na época. Ela era pagã, ela era adoradora de ídolo. E não só isso, mas ela estava tão desesperada que havia apenas, quando Elias chegou ali, comida suficiente para apenas um pedaço de pão para ela e para o filho dela. E então eles iam morrer de fome. Agora eu quero que você entenda isso aqui. O Senhor disse: eu tenho preparado uma mulher em Serepta para te sustentar. E essa mulher estava desesperada. Essa mulher era uma gentia, ela não sabia quem era o Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Ela adorava ídolos. E ela estava num ponto que eu e o meu filho, e ele devia ser um adolescente, morreriam de fome. E ainda assim Deus disse: eu a preparei para te sustentar. Eu quero que você me escute rapidamente, por favor. Eu acredito que em todo esse mundo, olha, literalmente no mundo inteiro, incluindo em países muçulmanos, em todos os lugares, eu acredito que existem milhões e milhões de pessoas que estão à beira da morte. Eu estou falando de uma condenação espiritual. Estão desesperados, estão morrendo. Não é a vontade de morrer, mas estão morrendo. Nesse mundo inteiro, são pagãos, não conhecem a Jesus Cristo, não sabem nada a respeito de Deus ou das suas bênçãos, ou como Ele responde oração, como Ele provê. Eles não sabem nada disso. A maioria deles adora algum tipo de Deus que o homem criou, então eles não adoram a nada em lugar nenhum. Mas milhões existem, e o coração deles é um, que se pudessem ouvir o Evangelho, diriam sim para Jesus Cristo. E eu quero que você entenda isso de alguma forma. Eu acho que eu não estou falando da maneira correta, eu estou meio que tropeçando em minhas palavras. Deus me unja para falar isso aqui. Mas existem milhões de milhões, e a religião na qual eles estão envolvidos está matando eles. E eles não podem mais aguentar essa vida. Eles estão à beira da morte. Eles não sabem o que fazer ou aonde ir. Eles não sabem. Essa é a razão pela qual Deus, o Espírito Santo, está nos dizendo: coloque essa palavra no mundo. Leve essa palavra a todo lar no mundo, que possa abrir a porta para você. A mensagem de Jesus Cristo, e como Ele morreu para nos salvar do pecado, e como Ele é o Filho do Deus vivo. Diga a eles que Jesus salva, diga a eles que Jesus os ama, diga a eles que Jesus é o Filho do Todo-Poderoso Deus. E existem milhões deles esperando. I look and see earth's gold and riches, the hoarding mobs for selfish gain, the toil of hands for ease and comfort,
I look again and see earth's golden falling grain. It's harvest time. It's harvest time. The Savior's calling. Oh, the grain is falling. Oh, do not wait. It's growing late. Behold, the fields are white. It's harvest time. Glória a Deus. É por isso que pedimos a sua ajuda. É por isso que Deus, o Espírito Santo, quando você oferta, diz: já dei de tudo. De repente Ele fala para você dar outra vez. É por isso, porque eles têm que saber. O Senhor deu a essa igreja. Deixa eu te falar uma coisa aqui. E eu já mencionei isso antes, mas existem milhões pela televisão que nunca ouviram o que eu estou para dizer. 1992, foi no mês de janeiro, se eu me lembro bem. E durante uma reunião de oração aqui pela manhã, na sala de reunião, ali no prédio da administração principal, eu comecei a clamar a Deus para me ajudar. Senhor, eu preciso da sua ajuda. Por favor, eu não posso fazer o que o Senhor me pediu para fazer sem sua ajuda. Eu não tenho como fazer isso, Senhor. E o Senhor começou a se mover sobre o meu coração, e muitos de vocês aqui sabem o que eu estou falando. Não é só um sentimento que você tem, você sabe quando Ele fala com você. E Ele disse: filho, eu vou te ajudar. Mas Ele disse: é minha igreja. Minha igreja, toda a cabeça está doente. E Ele me levou ao primeiro capítulo de Isaías. Toda a cabeça está doente e o corpo está cheio de feridas. E não há medicina para curar. Ontem mesmo, um jovem, e eu não vou mencionar o nome dele, ligou e fazia 25 anos que eu não via. E ele estava chorando muito no telefone. Ele está em apuros, algo horrível. Uma situação muito ruim contra os poderes das trevas. Eu não estou falando da lei, estou falando dos poderes das trevas querendo destruí-lo. E ele disse: diga ao Gabriel que eu não perco nenhum dos cultos de jovens. Eu não perco nenhum. Aqui está um rapaz preso pelo álcool, os poderes das trevas, mas há algo no coração dele que diz: eu preciso de ajuda. E o mundo não tem ajuda para te oferecer, senhores. Somente Jesus Cristo pode te ajudar. Somente Cristo pode libertar os cativos. Somente Cristo pode quebrar essas correntes das trevas. E o Senhor falou comigo e disse: toda a cabeça está doente e o corpo está cheio de feridas. E depois Ele me disse, isso foi em 1992, no mês de janeiro. Ele disse: eu vou começar a mover no Centro Familiar de Adoração, que vai tocar o mundo inteiro. E eu pensei assim, sentado naquele chão, chorando. Eu pensei: Senhor, como é que o Senhor pode fazer isso? Eu vou começar a mover no Centro Familiar de Adoração, que vai tocar o mundo inteiro. E senhoras e senhores, esse mover já começou. Ele já começou. E nos últimos meses, o Senhor tem colocado em meu coração, me dizendo que você precisa chegar mais perto de mim. Você tem que chegar mais perto de mim. Você precisa chegar mais perto. Você precisa. E eu te imploro por oração, eu peço para que você ore e interceda por mim. Porque se o Espírito Santo faz algo assim, é sério.
Ele quer que seja feito. E como aquela mulher que estava doente, desesperada e passando fome, vivendo em uma pobreza, estava morrendo, a maioria do mundo lá fora está na mesma condição. E Elias foi até Serepta, se perguntando: por que é que o Senhor está me enviando a uma gentia? Durante todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento, às vezes o Senhor fazia coisas assim para mostrar a Israel que esse evangelho não era só para Israel, mas para o mundo inteiro. E ele vê essa mulher e ela estava tentando juntar lenha por ali. E ele pergunta a ela: você pode me dar um pouco de água? E ela disse: tá bom. E ela não conhecia quem ele era. E ele disse: quando você estiver pegando água, você pode me dar também um pedacinho de bolo? E ela olha para ele e diz assim, ela sabia que ele era de Israel, ela conheceu pela maneira que ele falava, e ela disse: eu só tenho o suficiente para um pequeno pedaço de bolo e azeite. Eu só tenho isso. Eu e o meu filho vamos comer e morrer. Oh, senhoras e senhores, eu falei com um homem há algum tempo atrás que era um dos advogados mais poderosos em Dallas, no Texas. Eu disse que falei com ele, mas já conheço faz anos. Esse ministério não trouxe ele para Cristo, mas teve parte na sua conversão. Ele ficou bêbado. Ele me disse, por mais ou menos 10 anos, sem nunca estar sóbrio. E ele vencia caso após caso. Ele era conhecido como advogado que ganhava mais casos em Dallas. E eu não sei se houve alguém que ganhava mais, mas ele nem lembrava quando ganhava. Ele disse: irmão Swagger, eu bati, ele me disse, mais ou menos 4 carros naquelas estradas de Dallas e nunca nem se machucou. E nós tínhamos aquele pequeno programa de 15 minutos naquela época, chamada de Hora da Conferência, e a esposa dele pediu um dos nossos discos que chamava Existe um Rio. Ela amava aquela canção. Ele ouvia aquilo tocar, ele pegava o disco e jogava na parede e quebrava. Isso aconteceu até que ela comprava uma dúzia deles. E ele bêbado, um dia eu perguntei para ele, o que passava na sua cabeça durante aqueles anos? Um advogado brilhante, tinha ganhado um dos casos mais importantes que apareciam nos jornais de Dallas e do Metroplex. O que você estava pensando? E eu nunca vou me esquecer, ele olhou para mim e falou assim: Jimmy, eu só pensava na morte. Eu estava morrendo e eu sabia. E eu não sabia o que fazer. Milhões estão morrendo sem saber o que fazer. Já tentaram aqueles lugares de autoajuda e eles não sabem o que fazer. E ele disse: eu peguei um dos seus discos, era o último, que eu fazia aquilo e joguei na parede e quebrei aquilo e falei: estou cansado de ouvir isso. E ele disse: então comecei a subir as escadas. Ele falou: vou admitir, eu estava bêbado. Mas ele disse: o poder de Deus veio sobre mim na metade do caminho e me derrubou de joelhos. Glória a Deus.
E ele disse: pela primeira vez eu senti o poder que era mais forte que o Jack Daniels, era mais forte que o Blue Ribbon, que era mais forte do que qualquer coisa que o mundo tinha para oferecer. Eu senti o poder do Todo-Poderoso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: naquele domingo eu fui para a igreja. E ele disse: eu mal podia esperar para o pregador fazer a chamada para o altar. E eu desci aquele corredor e o meu mundo mudou. Aleluia. Well, since Jesus came into my heart, oh, since Jesus came into my heart, floods of joy over my soul, like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Glory to God. I said since Jesus, well, he came into my heart. Oh, since Jesus came into my heart, floods of joy over my soul, like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. And I'll never be lonely again. Never again. For I have opened my heart's door to him. And I'll brush away those tears, and I'll forget my foolish fears. I'll never be lonely again. No, never again. Aleluia, aleluia, aleluia. E ela disse: obrigado, Michael. E ela disse: nós só temos um pouco de farinha e um pouco de azeite. É só isso que o mundo pode te dar, amigo. Eles não podem te sustentar. E ela disse: meu garotinho e eu vamos comer esse pedaço de bolo e morrer. E Elias disse: pegue aquela farinha e pegue aquele azeite, faça esse pedaço de bolo e eu vou estar esperando por você aqui. Entregue ele a mim. Agora, o que você teria feito? Ele está pedindo tudo a ela, mas não é tão complicado quanto você acha. Ela não tem nada a perder se fizer aquilo. Nada a perder. Eu acho que você não está entendendo. Deixa eu te falar uma coisa. Olha para mim. Você está mudando de canal aí no seu televisor e você está me assistindo e perguntando o que você está falando, e você está começando a entender o que eu estou falando, e você diz: eu não sei se eu quero isso não. Amigo, você não tem nada a perder. Você não tem nada a perder. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Na verdade, você tem coisas a perder, sim. Você vai perder o seu pecado, você vai perder essas amarras que estão te prendendo, vai perder os poderes das trevas destruindo você, e você vai ganhar tudo que Deus pode te dar. Glória a Deus. E aquela mulher disse: o que você falou? Faça esse pedaço de bolo, traga-o até mim. E aqui é o principal de tudo: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Glória a Deus, meu Deus, glória a Deus. É isso que eu estou te falando. O que é que você tem para perder? Aquele pedacinho de bolo ia mantê-la viva mais algumas horas com o seu filho. O que você tem a perder
se você disser sim para Jesus Cristo? O que você tem a perder, se as coisas que você vai perder, você precisa perder, pois estão acabando com você, acabando com a sua vida. Tudo que é bom, tudo que é certo e maravilhoso, você não perde nada disso. E ela disse: eu vou fazer esse pedaço de bolo com toda a farinha e azeite que eu tenho. E eu vou dar a você. E a panela de farinha na minha casa não vai faltar. E a botija de azeite não vai faltar. E o profeta disse: é isso mesmo que vai acontecer. Experimente. Meu Deus, aleluia. Well, try Jesus. He never fails. Over evil, his love prevails. Qual é a outra parte mesmo? Shouting glory. Esse é o acorde errado, mas está muito bom, vai. Try Jesus, he never fails. Eu só sei essa parte. Glória a Deus. Mas Ele nunca falha. Ele nunca falha. Entregue seu coração a Ele. Ele nunca falha. Entregue sua vida a Ele. Ele nunca falha. E Ele disse: quando você vai no hebraico, na verdade Ele disse: você e o seu garotinho, vocês podem convidar sua mãe, seu pai, seus irmãos, suas irmãs, se você tem algum. Você pode convidar seus amigos, seus vizinhos. Se você ver almas famintas como você estava, convide-os para sua casa, pois não vai faltar farinha na panela e não vai faltar óleo na botija. Glória a Deus. E eu posso vê-la com aquele garotinho e ele perguntando a ela: mãe, o que você está fazendo? Eu vou fazer um pedaço de bolo. E ele deve ter falado: mãe, eu estou muito faminto, ainda bem que você está cozinhando. E ela deve ter falado: filho, esse aqui não é pra gente, esse é pro profeta. Mas mãe, você vai dar tudo o que temos? Eu estou fazendo um pedaço de bolo, vou dar a ele. E ela deu. E ele disse: mãe, ô mãe, você não tirou toda a farinha da panela? A senhora não tirou todo o azeite? Tem mais farinha na panela e tem mais óleo naquela botija. Mãe, 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 glória a Deus. Alguém... Give me that exquisite pain. Let's die a little more again and again. Make me yours, my mega gooey. The endless craving, draw me through the dream. Kiss my haunted hollow eyes. All my colors bleed beneath your lies. Go ahead and break me down, upside down in your twisted town. The madness in your sweetness deep. In your arms my heart can't sleep. I'm a phantom caught on strings, held tight in dark delight. Rising, falling, everything feels wrong but right. Set me on fire, let me scream your name. Sugar burned and breathless, bound to your flame. Oh, Megagumi, won't you play this game? Wrap me up in silken threads, then rip me open wide. Peel me to the center, there's nothing left to hide. Spin me dizzy, hold me still. Drain me, claim me, take your... Louva a Deus, alguém adora a Deus aí. Uou, aleluia, o Cordeiro. Glória. E ela disse: filho, meu Deus, é verdade. Tem mais do que quando eu comecei. Escuta aqui, menino. Vai chamar o seu tio Fitolasto. Esse é um bom nome de ímpio. Vai chamar seu primo Socoronto. Traz ele pra cá. Aleluia. Nós vamos testar esse negócio. Glória. Dá pra ver ele sentado na mesa ali com o garfo e a faca na mão. E ela continuou fazendo um bolo e fez outro bolo. E eles foram comendo.
E ao invés da farinha na panela acabar, estava cada vez mais cheia, mais cheia, mais cheia, cada vez com mais óleo na botija. Glória, 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 glória. Não é a mesma coisa que aconteceu com você quando você entregou sua vida para Cristo. Todo mundo ficou sabendo. E alguns podem dizer: ah, eu não sei se isso aí está na Bíblia não. Ah, usa a sua cabeça. Tem um lugar que todos passam fome e não há ajuda do governo ali. Me desculpa, mas o presidente Obama não existia na época. Então, não há comida para se comer. E eles ouviram falar da viúva de Serepta. Estou escrevendo um livro agora sobre as grandes mulheres da Bíblia, e escrever dessa aqui foi maravilhoso. Eu acredito, não importa quem vinha até a porta dela, entra para cá. Aleluia. Você quer repetir? Como aí, Senhor? Parece que você precisa de repetir umas 3 vezes. Ué, mas aonde você quer chegar com isso? Ah, obrigado por perguntar. Obrigado por perguntar. Obrigado por perguntar. Obrigado por perguntar. Stop and let me tell you what the good Lord has done for me. Well, stop and let me tell you what the good Lord has done for me. Well, He healed my body, saved my soul, baptized me with the Holy Ghost. Oh, stop and let me tell you what the good Lord has done for me. Vocês, ela deve ter perguntado a eles, já ouviram falar do Deus de Abraão, Isaque e de Jacó? Uhul! Glória! Glória! Não, mas espera aí. Então o garotinho dela morreu. Morreu. Agora, e ela diz para Elias, ela diz: não faz muito tempo que eu vivo assim, faz pouco tempo, mas eu fiz do teu Deus o meu Deus e Ele tem sido muito bom para mim. E vou ser sincera com você, eu não estou entendendo porque Ele levou o meu filho. Eu simplesmente não entendo. Então, deixa eu ver se eu consigo te explicar da forma correta. Elias o tomou em seus braços, ou fez com que outra pessoa o levasse para aquele quarto que ele tinha no sótão da casa dela, porque ele ficava lá quando ele passava por aquele caminho. E ele disse a eles: levem o rapazinho e deite ele na minha cama, lá em cima. Porque ele não disse assim: deita ele aqui mesmo. Ele queria que ela soubesse que tudo que Deus fez foi uma bênção, e que ele, Elias, não era uma maldição para a casa dela, mas era uma bênção, e que o Deus dele tinha poder sobre a morte. Deixa eu te falar uma coisa: aquela farinha representa a palavra de Deus. Aquela farinha representa a palavra de Deus. O azeite representa o Espírito Santo. É o que representa. O que você recebe é só bênção, não é maldição. E ele subiu aqueles passos, aquela escada, e se deitou sobre aquele corpo morto e orou por ele. E fez pela segunda vez e disse: Senhor, que a alma dele volte para o seu corpo. A alma dele já tinha ido para o paraíso, que possa voltar ao seu corpo.
E ele fez pela terceira vez. Por que 3 vezes? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na terceira vez, a alma dele voltou para o corpo dele. De repente, os olhos dele se abriram. E Elias desce aquelas escadas com ele e diz: aqui ele está, mamãe. Escute aqui. Não dê nada ao diabo. Nada. Nada. Não dê nada a ele. Porque seja qual for o problema que estiver aí, Jesus Cristo é a resposta. Não há nenhuma outra resposta. Se levante, por favor. Glória a Deus.